Presidente, quero saudar os vereadores presentes, a vereadora, agradecer ao vereador Padre Wilson por conceder nosso espaço do Partido de Comunicação de Líder. Vereadores, eu vou pedir a atenção de Vossa Excelência, pedir a atenção do público presente. Nós vamos passar algumas imagens, uma filmagem que nós fizemos junto com o Vanderlei, que encontra-se na primeira fileira aqui, nosso plenário, a qual nós participamos de uma sensibilização que eu acredito seja muito importante, que nós socializemos e dividimos o sentimento e a angústia do Vanderlei, também desse vereador, juntamente com a vereadora Cláudia Fulaneto, a todos vocês. Peço, pode passar e peço que a rotina de Vanderlei é bem parecida com a sua. De segunda a sexta, ele trabalha e estuda. E aos finais de semana, o professor de xadrez aproveita a folga para o lazer. O cadeirante de 37 anos não reclama dos obstáculos, mas questiona algumas dificuldades impostas no dia a dia. Uma delas diz respeito ao acesso ao transporte público. Com a mudança na linha hípica planaltina, a situação ficou bastante complicada. Por isso, o vereador Eduardo Pelicioli e a vereadora Cláudia Furlaneto foram convidados a viver a experiência de utilizar a cadeira de rodas pelo bairro Nonoai. O Vanderlei, ele é cadeirante, né? E teve essa situação que foi mudada a rota do ônibus e a parada. Ficou num local não tão longe da sua casa, né? A maioria das pessoas a gente pode dizer que é a menos de uma quadra. Nós podemos perceber com as imagens as diversas construções que utilizam a calçada como local para guardar o seu material e acabam inviabilizando a passagem. Ou também a construção de calçadas na qual não segue a normativa e elas têm inclinações, desde que joga o cadeirante para a rua, tanto como a entrada ou saída da calçada, o ângulo impossibilita o acesso. Fiz muita força, em diversos momentos precisei da ajuda da vereadora Cláudia, a cadeira trancou. A cadeira do Vanderlei é uma cadeira elétrica, que é mais frágil ainda, deve ter mais cuidado. Então, tem que, em certos momentos, circular pela meio da via pública, porque pela calçada e próximo da calçada, onde seria também estacionamento, é praticamente impossível transitar. Isso mostra que a cidade, que é deficiente, a cidade tem muitas dificuldades ainda em relação a estar preparada para todos. Ficou um pouco complicada a situação, né? Devido a obstáculos que eu tenho, e complicou a minha ida à faculdade, ao trabalho, ao lazer também, né? Complicou. A minha vida já não é muito fácil, e aí complicar mais um pouquinho ainda, né? Daí eu venho pedir carecidamente que haja uma solução para essa questão. O nosso dia hoje está lindo, ensolarado. E aí vocês imaginem em dia de frio, em dia de chuva. Ele não pode ficar em casa porque está chovendo. A acessibilidade trata da dignidade da pessoa, né? De um direito de ir e vir. Então, é importante esse espaço, assim, de a gente poder fazer. Fico muito feliz com a questão do vereador Eduardo Pelicioli também estar se integrando. Eu tenho certeza que os demais vereadores vão ser sensíveis a essa demanda. O Vanderlei é um dos casos, né, que não tem acessibilidade garantida. E aí, em Passo Fundo, temos muitos outros, né? Muitas vezes, o ônibus não funciona. Algumas vezes, não tem ônibus. Aí eu tenho que fazer um outro trajeto, onde eu tenho que atravessar umas 3, 4 quadras, até chegar ao ponto de parada da Vera Cruz. De fato, ficou muito ruim a mudança do percurso do ônibus em função disso mesmo, de que nós não temos as ruas com os paralelepípedos ou com seu asfalto tranquilo, trafegável por uma cadeira de rodas, e as calçadas, os passeios públicos, muito menos. A gente tem aí um grupo de acessibilidade, que a gente trabalha em específico com o Ministério Público e a SEBS,
que está trabalhando isso. E com certeza a gente vai trazer para cá também, agora para o bairro, esse estudo e vamos envolver com certeza o Ministério Público. Eu queria que fosse restabelecida a linha. Só isso. Cobrar hoje da concessionária de transporte público que retorne à linha anterior, que além do Vanderlei, a comunidade também não gostou dessa alteração, já que ela traz mais dificuldades que benefícios para a população. Obrigado, vereadora, por me acompanhar. Foi uma experiência que é impressionante, né? Quem não é portador de deficiência física tem tanta facilidade da mobilidade na cidade, e a gente percebe a coisa que nós conversamos, que a cidade ela não está preparada para todos, e por isso a cidade é deficiente, não o portador. E num pequeno trecho, num bairro, quantos obstáculos, calçadas com inclinação que não está correta, não está dentro da normativa, diversos materiais de construção despejados nas calçadas, tem que acessar a via pública, onde os carros, dividir espaço com os carros torna mais complicado, e até mesmo o paralelepípedo irregular, que dificulta muito uma cadeira como a do Vanderlei, que é uma cadeira elétrica, que tem muita dificuldade e fragilidade para estar circulando nesse ambiente. Então, vereadores, em conversa com o Vanderlei, com o apoio já da vereadora Cláudia Fulaneto, nós trazemos a essa casa mais um projeto, que é o IPTU Acessibilidade. Vossa Excelência já conhece o projeto, nós trabalhamos com ele no ano 2013, estamos trazendo ele de novo com uma nova roupagem, uma nova redação, tendo os cuidados mínimos para não ter nenhum vício de origem. Esse projeto, não se preocupe que não vai ter nenhuma questão constitucional. E também nós estamos desenvolvendo, junto com o secretário Christian Tans, que já atendeu o pedido do Vanderlei, a linha já voltou, né, já passa no local anterior, mas mesmo assim nós temos que discutir as outras pessoas que têm essa dificuldade no dia a dia. Então nós estamos conversando com o Christian Tans, num projeto de lei também, que vai atender essa questão dos obstáculos e que a gente vai tentar aumentar e trazer essa discussão mais vezes aqui na Câmara de Vereadores. Vereadora? Rapidamente, vereador, também dizer parabéns pela iniciativa de estar lá com o Vanderlei, importante isso, e dizer que o Vanderlei é um cidadão comum, que usa simplesmente o modo de caminhar e se locomover diferente do nosso. É assim que nós temos que vê-lo e é assim que nós temos que ver qualquer outra pessoa que tenha uma diferença. Então é isso, nós precisamos trabalhar firme para que todas as pessoas tenham acesso a todos os lugares. Obrigada. Obrigado. E eu não apresentei o Vanderlei, vereadora. O vereador Marcos, depois, também nosso amigo, conhece o Vanderlei há muito tempo, como motorista de ônibus, conduziu o Vanderlei muitas vezes até a faculdade, e vai falar um pouquinho do Vanderlei, a sua história, enfim, as suas conquistas. Obrigado, vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora Cláudia, telespectadores da TV Câmara, funcionários da casa, senhoras e senhores presentes. Senhor presidente, eu já peço para acrescentar os 3 minutos de comunicação do vereador e os 5 minutos de comunicação importante de líder. Concedido, vereador. Mas, senhor presidente, o que me traz essa tribuna é justamente sua fala sobre o nosso querido amigo Vanderlei. Né, Vanderlei? Fiquei muito feliz em receber sua visita hoje no meu gabinete. Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu também me preocupo e muito com a fala da vereadora Cláudia e do vosso presidente, em exercício no momento, tá? Em dizer que o portador de deficiência física em Passo Fundo, o vereador Dalalana, ele encontra ainda hoje muita dificuldade, melhorou bastante, tanto por parte do poder público como do poder privado, no caso, o vereador Leimer. Mas tem muito a melhorar, entende? Tem muito a melhorar. Mas eu quero deixar bem claro aqui, ó, tá? É justamente sobre o transporte do portador de deficiência. Tá? Em 2002, a Coleurbe, vereador Sidney Ávila, implantava em Passo Fundo, tá, o transporte adaptado, vereador Dalalana. Tá? Onde temos a prova ali, o Vanderlei, tá?
que até o ano de 2002 não existia esse transporte na cidade de Passo Fundo. Ou era particular, ou a pessoa que tinha dificuldade financeira não podia nem sair de casa, né, Vanderlei? Era isso, né? Mais ou menos. Então, eu deixo bem claro aqui, ó, e na minha fala eu quero agradecer à Coleurb, vereadora Cláudia, no sentido de ter implantado o transporte adaptado, vereador Dalalana, porque só veio trazer benefícios para o portador de deficiência, no caso. Então, eu sempre digo assim, a Coleurb fez a parte dela, entende? Fez a parte dela, continua fazendo. Então, defendo, porque eu particularmente, vereadora Cláudia, tive o prazer, vereador Sidney, de ser motorista especial do transporte adaptado, porque o transporte adaptado, vereador Padre Wilson, a gente, qualquer motorista, no caso, ele tem que fazer um treinamento especial, no caso, tá? Cursos que a empresa oferece para justamente tu passar a ser motorista especial do transporte adaptado, até para o tratamento da pessoa com deficiência física, no caso. Então, deixar bem claro aqui, o Vanderlei sabe disso, das nossas caminhadas, eu sempre digo, Vanderlei, só nós sabemos a dificuldade, né? Que começou o Vanderlei lá em 2004, o vereador Padre Wilson, fazendo o supletivo do primeiro grau, tá? 2005 e 2006, fazendo o supletivo do segundo grau, tá? Sendo que hoje ele se formou em filosofia, tá? E tá cursando graduação em psicologia, tá? Ele presta serviço para a IMED como professor de xadrez, que é um grande craque do xadrez, que eu digo, o Vanderlei. Então, o Vanderlei bem sabe que na época do transporte adaptado, o vereador Sidney Ávila, tá? Então, vou falar aqui o que realmente aconteceu. Tá? No primeiro momento, no primeiro grau da Escola Ernesto Toqueto, e que eu agradeço muito ao diretor de lá, o Luiz Calheron, no caso, que foi uma pessoa que ajudou e muito também a pessoa do Vanderlei, e tinha a Lauridiane, carinhosamente nós chamamos ela de Lauri, também se formou no primeiro e segundo grau no sistema supletivo na Escola Ernesto Toqueto. Hoje, a Lauri faz um curso profissionalizante, tá? Então, deixar aqui também um abraço para a Lauri, tá? Então, ali logo que começou, quando o Vanderlei morava na Rua Estrela, né, Vanderlei? Então, tinha uma rampa, não tinha como subir com o micro-ônibus lá, no caso, mas nós sempre se ajudando e te levando e pegando, não tinha dia de chuva, noite fria, entende? Então, mas depois que o Vanderlei mudou-se para a Rua Novo Hamburgo, ele bem sabe disso, no caso, entende? Eu entrava com o micro-ônibus, gente, eu pegava ele dentro de casa, praticamente, e largava dentro de casa, praticamente, vereador Eduardo. Então, até quando foi para o Vanderlei cursar um nível superior, ele sabe que nós batemos nas portas, vereador Padre Wilson, de todas as faculdades de Passo Fundo. Nenhuma, entende? Ele que eu diga. Nenhuma abriu as portas para o Vanderlei, porque ele não tinha recurso financeiro para pagar o curso, vereador Padre Wilson. Mas daí, nós já estávamos desistindo, né, Vanderlei? Quando surgiu uma luz no fim do túnel, que nem diz o ditado. A IFIB deu oportunidade para o Vanderlei. Então, hoje o Vanderlei formado, ele presta serviço de professor de xadrez, está cursando graduação, pós-graduação em psicologia. Então, sou grato a essa faculdade IFIB também, que deu oportunidade para o Vanderlei. Então, vereador Dalalana, o que é verdade a gente tem que dizer nessa tribuna, no caso. Então, a empresa de transporte coletivo do Passo Fundo, quando implantou o transporte adaptado, foi justamente para dar oportunidade para essas pessoas que não tinham condições de se locomover com recursos próprios, no caso particular, que é muito caro. Então, eu sempre digo aqui, ó, eu participei disso, eu fui motorista especial do transporte adaptado, só ganhei com isso, fico feliz de ver o Vanderlei aqui hoje, formados, tá? E trabalhando, prestando serviço de professor de xadrez. Lhe dou a parte, vereadora Dalalana. Obrigado pela parte, vereador, e parabenizá-lo, porque muita gente falou bobagem naquela época, quando a Marineusa, né, o pessoal todo da Coleurb, a direção da Coleurb,
implantou aqueles micro-ônibus. E várias vezes eu não só defendi, não só homenageei nessa tribuna, mas da minha maneira, sempre fiz agradecimento aos funcionários, aos teus ex-colegas, principalmente àqueles que dirigiam aqueles carros especiais. Porque o atendimento, até o ano passado eu ia fazer uma homenagem, falei para Vossa Excelência que não faria, porque você é colega deles, que seria mais bonito você fazer para eles, porque eu já tinha feito há 3 anos atrás, né? Lembro, eu estava nessa casa em 2002, quando aconteceu a primeira vez. Lembro que Vossa Excelência, falei no seu nome pela maneira que tratava as pessoas, e todos os outros motoristas também, né? Todos os outros nossos ex-colegas lá, eles tratavam com muito carinho, né? Que eles não são motoristas, né? São motoristas, são cobradores e são amigos das pessoas que têm deficiência, né? Na frente da minha oficina tem uma parada e a gente vê, param em qualquer local, descem do ônibus, ajudam. Eu tenho um amigo meu que tem uma deficiência para andar bem na frente da nossa casa, o Leandro, né? E, então, muitas vezes eu fiz esse agradecimento a essas pessoas e agora Vossa Excelência vem trazer aí toda essa verdade. Eu sou testemunha dessa verdade. Lembro quando você ainda trabalhava nessa empresa, né? Lembro do esforço que fez, aliás, na região foi a primeira, né? Essa iniciativa da empresa. E agradecer aqui a todos os profissionais, principalmente aqueles que trabalhavam com esses carros, porque eles fazem um bonito trabalho. E o círculo de amizade que se formou, né? Entre o motorista, vereador Isamar, e aquela pessoa que precisa daquilo. É bonito, né? Da gente ver a relação deles. Então, está de parabéns a todos que participaram assim, desse trabalho. Obrigado, vereador. E fico aqui, fico feliz pela sua fala, entende? Que se confirma que realmente eu não estou vindo aqui falar a verdade, e eu sempre digo, já lhe dou a parte, vereador Eduardo, eu sempre digo assim, ó, que eu devo, e muito, entende? Justamente para a empresa onde eu trabalhei 10 anos, vereador Dr. Laime, tá? Que me ensinou e muito, porque ali sempre é priorizado primeiro as pessoas, no caso. Lhe dou a parte, vereador, pelo que senhor. Vereador, nós temos aqui, e eu, na minha fala, não apresentei o Vanderlei, porque sabia que Vossa Excelência ia apresentar. Ao chegar na Câmara, nós já enfrentamos a primeira dificuldade de mobilidade, que é chegar nos nossos gabinetes. Muito difícil, só tem acesso pelo estacionamento. Então, isso mostra que, como um todo, nossa cidade, os órgãos públicos, as suas estruturas físicas não estão ainda preparados para todos os cidadãos. E o Vanderlei, ele venceu muitos obstáculos. Compositor, filósofo, acadêmico de psicologia, professor de xadrez e professor de gurizada, que não é fácil, né? A gente sabe que a gurizada é difícil, tem que ter uma pedagogia, uma forma de tratar diferenciada do adulto. E também uma pessoa reconhecida no meio acadêmico do IFIB. Já no IFIB, ele já ia até o DCE da IMED, e lá ele já ajudava a coordenar os projetos. Então, eu só tenho a parabenizar o Vanderlei, e nós queremos que outras pessoas tenham a oportunidade que o Vanderlei teve. Obrigado, vereador. E para complementar aqui, ó, que bom que tem Vossa Excelência, tem a vereadora Cláudia, e que batalham bastante pela acessibilidade. Ela melhorou, mas precisa melhorar e muito, todo mundo sabe disso, no caso. Então, eu quero, para terminar minha fala, só para cumprimentar mais o Vanderlei, tá? E dizer que fiquei feliz em ver ele aí formado, no caso, tá? E dizer que estamos à disposição, né, Vanderlei? Sempre. Essa vida é uma batalha, mas nós vamos batalhar. Obrigado, senhor presidente.